Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema masoquismo. Hoje vamos falar um pouquinho da transferência e da contra-transferência, como é que isso acontece, quais pontos que a gente deve prestar atenção. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, vamos começar falando da transferência, no caso. Né? O analisando, muitas vezes, ele tenta reencenar com o analista o próprio problema vivido, aquela situação, aquele momento que fez causar aquela dor. Né? Ele tenta, de fato, demonstrar aquele sofrimento específico, mostrar a sua fraqueza, mostrar o que aconteceu e aquilo que o satisfaz. Justamente porque o masoquista sente o prazer em viver novamente aquela cena, em reviver aquela situação. Né? Muitos, de fato, podem ter vivido aí situações traumatizantes, precisam, de fato, serem assim acolhidos, se sentirem seguros. Né? Então é importante que o analista aí construa esse lugar de amparo, esse lugar em que o masoquista ele possa, então, se sentir acolhido. Né? Isso é importante acontecer. Né? Alguns tendem, inclusive, a viver de uma forma muito alegre mesmo diante da infelicidade, mesmo diante das situações, alguns tendem a ter esse comportamento de viver e demonstrar essa alegria muitas vezes. Né? Mas o que eles querem, na verdade, é serem salvos de alguma forma. Né? E, ao mesmo tempo, esses analisandos, eles têm um medo muito grande de que o terapeuta seja negligente, de que o terapeuta seja distraído, seja egoísta, seja abusivo, seja crítico. Então, ao mesmo tempo que eles buscam reviver esse momento, que traz, de certa forma, um prazer, um ganho, uma satisfação, eles também têm esse receio de que o analista haja desta forma. Né? E de que o analista, então, venha a criar um ambiente de culpa, ou seja, ele passe a culpar a vítima por se vitimizar. Então, o analisando masoquista, ele também tem esse receio, o medo de ser maltratado pelo analista. Por quê? Porque quando a gente fala do masoquismo, nós podemos estar lidando aí com uma situação que é egocintônica ou que é estranha ao ego para o analista. Então, todas essas condições são observadas pelo masoquista, seja observado de uma forma consciente ou então ele tenha aí alguma relação com o inconsciente para lidar com essa situação, mas de qualquer forma o masoquista também tem esse medo. Pessoas, de forma geral, pessoas autodestrutivas vivem em estado de pavor porque elas têm um medo muito grande de serem rejeitadas. Quando a gente fala aí da contra-transferência, ou seja, dessa via do analista para o analisando, nós temos dois pontos aí que nós precisamos considerar. Por exemplo, o contramasoquismo e o sadismo. Né? São dois pontos aí que são importantes de serem observados. Os analistas normalmente eles procuram ser generosos, procuram ser receptivos, acolhedores, mas ali pode acontecer uma questão consciente ou inconsciente. Né? Pode ser essa questão, então, contra-masoquista, ou seja, uma reação do analista que pode ser do inconsciente, ou mesmo agir de forma sádica. Né? Então isso pode acontecer, são dois pontos que todos os analistas que estão aí com seus analisando masoquistas precisam ficar atentos. Né? O, o analisando muitas vezes, né, ele vem numa prerrogativa ali de buscar esse acolhimento e às vezes o analista ele acaba então tentando convencer o analisando de que ele aprecia esse sofrimento, né, e que ele está num local seguro, porque justamente isso vai contribuir com a análise. Mas a partir do momento que surgem esses dois fatores, né, o contra-masoquismo e o sadismo, aliás, nem sempre os dois estão juntos, né, são elementos separados, o que pode despertar no analista é um sentimento de raiva e irritação. E essas condições, sim, são estranhas ao ego, o que passa a ser, então, presenciado pelo masoquista, pelo analisando. Né? Então, são fantasias de retaliação por conta da resistência do analisando. Muitas vezes o analisando ele não quer sair daquela situação. Né? É uma situação que é favorável para ele, então ele tem uma resistência em sair.
E quando a gente fala então de analistas que são depressivos, eles costumam agir com o analisando como se fosse algo para eles mesmos. Eles costumam atuar como se fosse uma situação que eles tentassem resolver para eles mesmos. Inclusive eles dizem que até sabem como é essa dor do analisando. E aí eles passam a extrapolar condições, como por exemplo, criando ações para saber se o analisando está bem, coloca ali à disposição 24 horas do analisando, tudo isso por conta desse compartilhar de uma dor. Né? Então, às vezes, o masoquismo acaba sendo confundido com a depressão. Né? Então, é muito importante um analista estar atento com esses pontos, por quê? Porque isso faz com que o masoquista haja de uma forma regressiva, já que eles querem essa atenção, eles querem essa busca, eles querem alimentar a sua vontade de sofrer. Então é importante ter um cuidado aí para não ter essas reações diante dos quadros de analistas que são depressivos, né? E ter um cuidado também para não ser sádico ao atender o masoquista. É importante estabelecer limites no tratamento ao invés de reforçar esse masoquismo que existe. Né? E um outro ponto importante também a ressaltar aqui é o acting out do analista. Como é que isso acontece? O analista ele deve estar muito ligado ao caso, está muito atento ao que o seu analisando está trazendo, pois se tiver qualquer sentimento aí de sadismo, né, qualquer reação que não são conscientes, de alguma maneira o analista vai acabar expondo isso inconscientemente através do acting out. Né? E quando não se cuida do sadismo, ou seja, quando o analista não cuida disso na sua própria análise, ele pode até mesmo acabar culpando o analisando que é masoquista pelo seu quadro. Então ele vai extrapolar as suas condições de analista. Por isso que é muito importante ficar atento. E nós temos quadros aí de analisandos que são masoquistas, quando eles estão nessa relação de transferência e contra-transferência, que essa atuação, essa resistência do masoquista acaba então afetando a autoestima do terapeuta. Por quê? Porque eles não querem sair do estado que estão e o analista, né, no caso o terapeuta, acaba achando aí que é a sua reação que está causando isso e acaba trazendo então essa irritação, acaba trazendo então essa percepção de que eles não sabem lidar com o caso, não dão conta do caso. Então, várias situações podem surgir, por isso que o analista precisa ficar muito atento a isso. É importante ter um controle emocional para lidar com os masoquistas, porque muitas vezes eles vão atuar com um ganho secundário, suas resistências vão vir nesse aspecto. Né? Alguns analistas passam a tratar o analisando com desdém, até mesmo quando eles estão numa supervisão, quando eles estão conversando sobre o caso com outro profissional, quando eles estão descrevendo, eles passam então a ter essa reação de desdém, são desdenhosos em relação ao analisando. Né? Então são reações contra-transferenciais sádicas, né? Mas mesmo quando a gente tem essas reações contra-transferenciais sádicas ou masoquistas, elas não afetam o tratamento, desde que sejam bem trabalhadas, desde que o analista saiba o que ele está atendendo, qual é a situação. E é importante ainda que o analista não negue o seu próprio sentimento, se ele sente alguma coisa, se ele está sendo sádico, se ele está percebendo essa raiva. É muito importante que ele não negue o seu próprio sentimento. Né? O comportamento do analisando, inclusive, pode causar muita ansiedade no analista, porque ele busca alternativas e não encontra. Então ele tem que lidar com a situação de que o analisando quer permanecer onde está. E às vezes isso é muito difícil de trazer para dentro da análise. Então são esses pontos importantes aqui que a gente pode citar, existem vários outros estudos sobre a transferência e a contra-transferência no caso de personalidade masoquista ou autodestrutiva, que são fundamentais aí estarem sendo conhecidas para tratamento clínico. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!